Quando você for estudar, primeiramente você deve escolher um ambiente silencioso. Caso o barulho continue, você pode colocar uma música de fundo, porém tem que ser uma música desconhecida, ou seja, que você não consiga entender o idioma daquela música. Segundo, você tem que desligar o rádio, a TV, o celular e o som, pois todos esses aparelhos tiram a nossa concentração no momento do estudo. E temos a terceira coisa, que é você escolher uma posição agradável. Geralmente as pessoas optam por estar sentado com auxílio também de uma mesa para pôr o caderno lá em cima. Você pode fazer os testes e ver qual a posição que é melhor. Você só não pode ficar numa posição desconfortável, tudo torto, que você não vai conseguir concentrar em nada. Com o seu ambiente pronto, então vamos para mais detalhes. Só existe uma maneira de estudar, que é escrevendo. Então, quando você tiver uma aula, ao chegar em casa, não durma, pois se você dormir, as informações daquela aula serão apagadas. O que você tem que fazer? Pegue um papel e um lápis e comece a escrever tudo de importante que você retirou daquela aula. Caso você esteja estudando por um livro, vá pegando as partes importantes e fazendo um resumo. E caso tenha uma atividade, é melhor ainda. Porém, essa atividade tem que ser de escrita e não atividade de marcar. Lembre sempre que o foco é escrever o mais importante e não ficar marcando o mais importante ou grifando com aquelas canetinhas. Mas você deve estar se perguntando o porquê de escrever e não apenas ler ou digitar, que inclusive é bem mais fácil. Simples, a neurociências, que é o estudo do cérebro, prova que nós guardamos as informações quando uma carga emocional muito grande daquela informação é gerada. E o que gera carga suficiente para isso é escrever, pois quando você está escrevendo, você está ativando várias funções no seu cérebro e isso vai aumentar muito a chance daquela informação ser gravada. Ainda assim, não é certeza que tudo que você escrever vai ser gravado, porém a melhor maneira que tem e a única de você estudar. Lendo você conseguirá entender, porém jamais aprender. E digitando você conseguirá gravar, porém no computador e não na sua mente. O nosso cérebro guarda as informações assim. Muita carga emocional ele guarda, pouca carga emocional ele deleta. Talvez aquela aula que você assistiu por parte da manhã tenha sido muito chata, então ele já está prestes a apagar aquela aula. E o que você tem que fazer antes que passe uma noite de sono é escrever as partes mais importantes. Assim, vai ter uma carga emocional mais alta e você aumentará muito a chance daquelas informações serem retidas e guardadas. Quando chegar da aula, não durma mais do que 10 minutos, para que as informações não sejam deletadas. Logo depois, com muita concentração no ambiente apropriado, você vai pegar o seu lápis e o seu caderno e vai começar a escrever as partes mais importantes, responder às atividades sem copiar do colega ou da internet e assim por diante. E caso você se pergunte, mas Júnior, eu assisti a aula, mas eu não sei o que era mais importante. Bom, faça a pergunta a si mesmo. O que eu vi na aula hoje em dia? Se uma pessoa chegasse para você e falasse o que você viu na aula hoje em dia, explica para mim um pouco do que você viu na aula. Você iria falar o quê? Pega isso e escreva. Se você não souber, é porque você não prestou nada de atenção na aula e teu problema é sério. Muita gente pensa que aprendemos as coisas quando estamos assistindo às aulas, mas na verdade a função da aula é capacitar o aluno para fazer a tarefa ou esse resumo da aula. Aprendemos de verdade quando estamos sozinhos em casa fazendo a tarefa. Vendo eu entendo, fazendo eu aprendo. Não há outra maneira se não for fazer, pegar o lápis mesmo e fazer. Na aula você conseguirá apenas entender, porém jamais aprenderá alguma coisa nela. E na aula é óbvio, se for uma aula de boa qualidade, você conseguirá entender tudo, porém não aprenderá nada se a tarefa não for feita em casa. Mas aí você pode até argumentar, Júnior, eu já estudei para a prova várias vezes e sempre tirei notas boas. No caso, estudar para a prova seria pegar o caderno ou o livro e ficar lendo loucamente várias horas antes de fazer a prova. E aí você me pergunta como que tirou nota 10 nessa situação. E a resposta é simples. O nosso cérebro tem duas memórias. Uma provisória, que guarda a maioria das informações por 24 horas, e tem a memória permanente. Essa guarda as informações até o último dia da sua vida. Quando você fica lendo o conteúdo várias vezes,
Todas as informações são gravadas nessa memória provisória. Passa-se um tempo, você faz a prova, tira uma nota muito alta e logo depois esquece tudo. Aí chega lá na frente, fala, moço, eu estudei isso aqui, mas eu não estou me lembrando. O que acontece é isso, você tirou nota suficiente para passar na prova, mas não para aprender de verdade. Mas se tu estudou da maneira em que eu lhe ensinei, fazendo sempre o resumo, essas informações vão ficar gravadas na memória permanente. Vai ser muito mais difícil gravar lá. Lembre que antes você só precisa entender na memória provisória, mas para gravar permanentemente você precisa fazer atividades de resumo. Porém, uma vez gravado lá, pode passar 10 ou 90 anos, você ainda saberá todo aquele conhecimento e poderá fazer a mesma prova e tirará a mesma nota, pois uma vez aprendido, nunca mais esquecido. Agora fica aí com 3 dicas que eu preparei para vocês, meus caros estudiosos. A primeira dica: não fique grifando as partes mais importantes, pensando que está estudando ou aprendendo. Isso não vai adiantar de nada, você só está perdendo tempo. Cuidado, isso é uma armadilha e a maioria das pessoas cai nisso. Quem aí nunca pegou o lápis e ficou lá grifando as partes importantes e chega depois de um tempo, vai fazer a prova, zera. Segunda dica: o estudo ele deve ser solitário. Ou seja, se uma pessoa te convidar para passar mais tarde na casa dela para poder estudar junto, recuse. Diga a ela que o estudo é solitário. Ou seja, se vocês fizerem juntos, um vai tirar a concentração do outro e não aprenderá nada. Isso roubará o seu aprendizado. E essa última dica, eu quero reforçar uma ideia que eu passei lá no início do vídeo, que é caso o barulho ainda esteja muito alto, você colocar uma música de algum idioma desconhecido para rodar no fundo e acabar amenizando o barulho. Mas tome cuidado, tem uma armadilha aí. Você tem que pegar uma música em que você não consiga entender o idioma, pois se pegar uma que entenda, ela vai roubar a sua concentração. Uma dica que eu lhe dou: se você é brasileiro, baiano, do pé rachado, pegue uma música russa. Mas se você quiser saber com mais detalhes como funciona o seu cérebro, clica nesse vídeo aí na tela que eu te mostro com detalhes o funcionamento dele. E compartilhe esse vídeo com aquele seu colega de classe que está precisando de umas dicas. Eu tenho certeza que vai ajudar bastante e tchau!